no ar mais um campeão de audiência. Programa liberado pela censura federal para este horário. Segundo o ilustríssimo e emérito historiador de Cesário Lange, o senhor Fernando Antônio Batista de Almeida, em memória, quando o poeta florentino católico Dante Alighieri descreveu a passagem da Divina Comédia quando estava prestes a deixar o purgatório e adentrar ao paraíso, Dante Alighieri e Virgílio atravessaram dois rios obscuros, afluentes do rio Estige, o rio da morte, o Letes e o Eunoé. O primeiro rio é o rio do esquecimento, e o segundo rio é o Eunoé, que é aquele rio de águas caudalosas que trazem de volta as boas recordações. Per ardua surrex, vencendo pelo próprio esforço. Legiões de Apolo, inspirando-se neste ensinamento, evoca agora as afluentes destes dois rios, recordando à luz do dia o que o rio Letes levou para o esquecimento. Ao evocar às margens do rio Letes as glórias dos tempos idos, retornam-se também pelas correntes do rio Eunoé todos aqueles que já partiram para este reino dantesco da morte, obscuro destino de temor e de espanto, onde tudo é levado como folhas secas aos ventos errantes. Legiões de Apolo orgulhosamente apresenta agora um retorno aos sertões pitorescos das antigas terras sagradas de Passa Três, percorrendo a lentos passos às margens do rio Ribeirão da Onça, nas antigas sesmarias da inha lendária Chica Braba, adentrando também em partes do Mato Virgem dos Siacas, uma paisagem selvagem e inalterada pelo tempo. Quem realmente foi a donatária de terras, a inha Chica Braba, personagem ímpar das lendas e causos de assombrações que povoavam em tempos idos, em noites calorentas, as rodas de prosas dos bairros dos Torninos, Laranja Azeda, Água Branca, bairro dos Siacas e principalmente bairro da Fazenda Velha, bairro dos Pedros e bairro dos Correias. Confiram aqui nesta plataforma os vídeos mais antigos de número 45, intitulado Memórias do Antigo Bairro dos Pedros, Terras de Passa Três. Vídeo 46, Terras de Passa Três, Capelinhas e Túmulos à beira do Estradão. E vídeo 47, Em busca da história da lendária inha Chica Braba. Estes arquivos serão necessários acessar para completar esta introdução a este assunto tão obscuro dos sertões das terras sagradas de Passa Três. Me encontro agora às margens do rio Ribeirão da Onça. Voltei hoje para essas bandas dos sertões das terras sagradas de Passa Três, impregnado da mesma nostalgia de outrora. Quando adentro por esses estradões que me conduzem ao antigo bairro dos Pedros, sou arrebatado de um misto de recordações e imagens de um tempo onde a vida plena ainda mantinha-se o brilho e refletia-se nela a felicidade impregnada na rotina da roça. Sinto profundamente na alma um misto de felicidade e de tristeza ao evocar os tempos idos e as passadas ensolaradas, onde os meus antepassados viviam aqui na lida de um tempo que não se pode mais nem descrever, com certo talento toda a sua beleza perdida.
Eu me encontro aqui às margens do rio Ribeirão da Onça, em um ponto bastante privilegiado, porque aqui, historicamente, era o quintal da casa do meu avô, Honório Ribeiro de Almeida. Isso por volta de 1920. Meu avô, Honório Ribeiro de Almeida, tinha essas terras aqui em seu nome. Então, aqui começa a história da minha família, por parte de meu pai. O meu avô, Honório Ribeiro de Almeida, tinha uma espécie de uma tapera, de uma casa de sítio, aqui atrás desse mato, do outro lado aqui das margens do rio Ribeirão da Onça. Então é bem interessante estar aqui nesse ponto, nesse local, e poder registrar esse momento histórico aqui. Eu, como neto dele, não o conheci, mas tenho muitas referências sobre sua pessoa. Meu avô, Honório Ribeiro de Almeida, morreu no ano de 1929. Então, temos poucas informações a respeito dele, a minha família, né, no modo geral. Não tinha muita informação, porque essa data, 1929, é a data que o meu pai nasceu. Então, o meu pai, ele, logo quando ele não tinha nem 6 meses de vida, ou 1 ano no máximo, meu avô morreu, né? Então meu pai cresceu praticamente órfão, não conheceu o próprio pai dele, né? Então as informações que o meu pai contou para mim, de meu avô, são informações que ele ouviu dizer por outras pessoas, que são as suas irmãs e a sua mãe, que são as minhas tias e a minha avó. Então todas as histórias do meu avô paterno são relatos de minha avó paterna, Rita Maria da Conceição, que viveu boa parte de sua vida no bairro dos Pedros, do qual é esse bairro que a gente está aqui agora, que é essa região aqui, região dos Pedros, ok? Então eu estou mostrando para vocês aí, com muita exclusividade, as margens do rio Ribeirão da Onça, um rio histórico, sendo ele um dos 3 grandes rios que cortam essas terras sagradas de Passa Três, ok? Então é importante entender isso daí também, que esse rio Ribeirão da Onça, ele tem uma importância muito grande, porque é ele que vai serpentear todas as terras da lendária Chica Braba, ok? Então eu entrei aqui agora no Mato do Siaca, né, que é conhecido com esse nome, é um mato virgem, não dá para se embrenhar nesse mato mais profundo, porque aqui é perigoso, é um mato muito denso, a mata é fechada, tem muita aranha, muita cobra, e enfim, a gente não vai se arriscar também desaparelhado, mas é mais para a gente mostrar para vocês aí então esse pedaço do paraíso perdido da história da minha família, por parte de meu pai, o senhor Gentil Ribeiro de Almeida, que infelizmente faleceu, mas é muito honroso filmar isso daqui e poder fazer essa homenagem a meu pai e a meu avô, nesse lugar aqui que eu me encontro agora, que praticamente é um local que não se alterou ao longo da história. Isso que é bacana. Por mais que a história e o tempo correu, a paisagem aqui ela se manteve do jeito que ela era há mais de 50, 60 anos atrás, ou até 100, porque não houve alteração aqui, ao contrário, é um local preservado. Então isso que é bacana também. Então eu vou estar descendo aqui rapidinho, tomar um pouco de cuidado, porque aqui é barro, que choveu, né? E chegar aqui pertinho das margens aqui do rio. Olha que bacana. Mostrando aí para vocês então aí o rio mais importante da história da minha família, o rio Ribeirão da Onça. Contemplem comigo então. É isso aí. Dos meus avós paternos, somente tenho como a recordação mais antiga um envelhecido retrato empoeirado, mandado fazer na cidade de Tatuí, provavelmente por uma de minhas tias, a senhorita Olga Castino ou a senhorita Isabel dos Reis, irmãs de meu pai, bem depois de seus casamentos. Quadro que ficava dependurado na parede em um canto da sala, antiga residência dos meus pais, um retrato de aspecto antigo, pintado à mão artesanalmente em Tatuí,
sempre foi costume comum em todo o Brasil de deixar na parede da sala o quadro do casal dos antigos avós maternos e paternos, o que também observei na antiga casa do Senhor Justo, no bairro dos Pedros, que fazia quintal com o rio Ribeirão da Onça. E foi este retrato peculiar que eu iniciei com ele um diálogo em comum, que hoje despertou a vontade invencível de reconstruir suas memórias, quase perdidas nos tempos idos, que nunca mais voltarão, senão pelas correntes do rio Enoé, o rio das boas recordações, que se transfiguram às margens do rio Ribeirão da Onça. Volto novamente por essas bandas, evocando sombras passadas, recordando aquilo que se tinha de mais valoroso. Volto aqui, disposto a percorrer partes das margens do rio Ribeirão da Onça, o epicentro das terras que, em um tempo ainda mais distante, reinou por aqui uma mulher obscura e enigmática, que, tragada na velocidade dos tempos e dos acontecimentos, também desapareceu deste cenário selvagem. Senhora Francisca de Paula Leite, mais conhecida como Nha Chica Braba, que deve ter nascido entre os anos de 1800 a 1805 em Porto Feliz, sertões pitorescos de São Paulo de Campos de Piratininga. Segundo o emérito historiador, o senhor Fernando Antônio Batista de Almeida, as informações sobre a Chica Braba seguem-se incompletas e foram garimpadas nos livros de batismos, matrimônios e óbitos das paróquias de Itu, Tatuí, Porto Feliz e Tietê. Também o sertanista, pesquisador e historiador Robson Dante nos dará o seu parecer sobre esta enigmática figura, conhecida como Chica Braba. É ouvi-lo. Então, pessoal, dando continuidade aqui na nossa visita aqui à região aqui do bairro do Siaca, bairro dos Pedro e afins, a gente estamos agora aqui naquilo que, de acordo com os meus estudos que eu fiz daquelas duas obras que eu já citei, era no século XIX a sesmaria, ou seja, a fazenda da Chica Braba, que ela viveu na época do escravidão, século XIX. E aqui onde nós estamos, aqui às margens do Rio da Onça, o Ribeirão da Onça, que é o lugar que a gente está visitando hoje, eu contextualizo que aqui, essa região seria a região onde ficava a fazenda da Chica Braba. Logicamente que é aquilo que eu estou falando. Naquela época, essas sesmarias, elas não tinham, não é que nem hoje em dia, que cada fazenda tem a sua cerca delimitando cada propriedade. Naquela época, as propriedades elas não tinham limites precisos. Tanto que naquela época eles não usavam nem cerca, eles usavam mais pedras, montes de pedras, para dizer as fronteiras entre uma propriedade e outra. Daí o que acontece? Os limites eles não eram precisos, mas aqui onde nós estamos já dá para contextualizar como sendo propriedade da Chica Braba, já, no século XIX, né? Daí o que acontece? Depois do apogeu da era Chica Braba, a fazenda dela foi vendida para os Guedes de Tatuí, que se apossaram aqui da região, comprando a fazenda, e que também construíram uma hidrelétrica aqui na região, mais lá na frente, né, mais na direção de Serquilho e Tietê, que a gente vai estar mostrando para vocês também essa hidrelétrica, se não nesse documentário, nos próximos documentários que vão vir. Estas são as vultuosas barragens da usina hidroelétrica Ferro Ligas, aqui em Serquilho,
interior do estado de São Paulo de Campos de Piratininga. E estas águas barrentas e caudalosas são as águas abruptas do rio Sorocaba, o mais importante rio dos sertões de São Paulo de Campos de Piratininga, depois do lendário rio Tietê, onde outrora navegaram índios, bugres e bandeirantes paulistas. O rio Ribeirão da Onça serpenteia sertões de Passa Três, Cesário Lange, até desaguar no rio Sorocaba, interligando-se a ele pela geografia da região, onde outrora pertencia ao sertanista de muitas posses, o senhor João Antônio Sampaio, antigo dono de muitas posses por esses rincões de terras devolutas, onde não se tinha ao certo a medida exata de seus limites. Fazendo sequência. E aqui, outra coisa também que eu devo frisar aqui nesse lugar que nós estamos, que aqui existe uma série de lendas que envolvem esses lugares, do folclore aqui da região. E o que seria? Seria boitatá, saci pererê, mula sem cabeça, o próprio caapora, que aparecia nessas regiões também. Eu sei disso porque o meu avô materno também, o senhor Tico Machado, Benedito de Arruda Machado, ele, quando era criança, ele contava muito desses causos aqui desta região aqui para mim, que ele morava aqui, né, nessa região também, região na Água Branca, mas que é uma região limítrofe aqui dessa região também. Então ele contava todas essas histórias aqui da região, envolvendo saci, mula sem cabeça, boitatá, que essa região é uma região muito rica do folclore aqui da região. E sempre quando a gente acha alguma população autóctone aqui da região, principalmente os mais velhos do tempo antigo, ele sempre tem um caos para contar para a gente a respeito de todo esse folclore que tem aqui na região. E daí a gente vai estar dando prosseguimento e mostrando outras coisas também aqui da história e da geografia da região. Boitatá ou Bitatá, lenda de assombração contada pelos índios carijós, os mais antigos da terra dos sertões paulistas. Significa na língua tupi, traduzida pelos jesuítas à língua portuguesa, cobra de fogo, aparição fantasmagórica de arrepiar em noites de escuridão de inverno. Mula sem cabeça, lenda de assombração, trazida pelos tropeiros, mas contada pelos bandeirantes portugueses, bem antes, no tempo das primeiras bandeiras, que partiram da vila de São Paulo de Campos de Piratininga aos sertões desconhecidos. Uma das lendas mais populares, a lenda do Saci, tem sua origem entre os selvagens da terra e transmutou-se o seu personagem em um duende curumim para um arquétipo africano, após o período de comércio de tribos de africanos com portugueses que traziam em navios negreiros os escravos vendidos ao Brasil antigo. Caipora, outro espírito da floresta, da linhagem do Anhangá e do Curupira, espírito impoluto que habita as florestas dos sertões, assombração do tempo dos carijós e dos guaianas, onde um espírito de índio com os pés virados ao contrário e o cabelo cor de fogo poderia trazer má sorte aos intrusos da mata densa. Suas mais antigas narrativas e causos remontam desde os séculos XVI e XVII nos sertões paulistas, mas também em todo o território de Pindorama, conhecido atualmente como Brasil. E por último apresento aqui uma ilustração iconográfica baseada na lendária Nha Chica Braba, personagem ímpar, narrado de boca e ouvido por estas regiões, que de uma pessoa física real tornou-se um fantasma mal afamado, agregado
ao sombrio período em que o comércio de mão de obra africana imperava na África e no Brasil. Chica Braba, esta senhora que desperta em nós a curiosidade mórbida das personagens de comportamento personalíssimo e autêntico. Então vamos falar aqui com o Robson, né? O Robson Danke, e ele apresenta, então, mostra para o pessoal aí, Robson, as obras então que você tem em mãos aí, dos quais a gente está se baseando para fazer esses passos aqui nas terras sagradas de Passa Três. Então, como eu estava falando aí, a gente está contextualizando toda aquela história aqui da região, do bairro dos Pedros, e consequentemente, como você mesmo falou, que a gente está retrocedendo um século e meio aí na história aqui de Cesário Lange, a gente está também desenvolvendo o tema que a gente já vem desenvolvendo ao longo dos anos, de estar estudando a lenda da personagem Chica Braba, que foi uma fazendeira aqui da região do século XIX. A gente está falando ainda da época da escravidão, então a gente está contextualizando além de toda a história da sua família que tem aqui da região, que você é natural aqui da região, a sua família, né, o seu pai, o seu avô. A gente está também contextualizando a história da Chica Braba. E daí o que acontece? Na minha humilde biblioteca eu conto com algumas obras que falam dessa personagem, não especificamente dela. A obra ela abrange mais coisas, ela abrange a história da paróquia aqui de Cesário Lange e a história da cidade como um todo. Muito bem. Cidade e religião. Então tem alguns capítulos nessas obras aqui que fala sobre a Chica Braba, de uma forma bastante sucinta também, né? Porque é aquilo que a gente já está falando. A história dela, ela é envolta em mistérios, em uma coisa clara a respeito sobre ela. Então ela é uma lenda. Então, como toda lenda tem um fundo de verdade, tem toda aquela conjectura do coisa. E as obras que eu me baseei para fazer esse documentário, já que o documentário é feito baseado em obras literárias, são essas daqui, né? Como eu já falei do Letes e Eu Noé, que eu já apresentei no vídeo anterior, no documentário anterior, do Fernando Antônio Batista de Almeida, grande historiador aqui de Cesário Lange, né? Então ele fez um capítulo da Fazenda Velha, bairro do qual a gente está próximo também, que é próximo aqui da região também. Sim. Falando sobre essa personagem da Chica Braba, que a gente está correndo atrás dela, procurando informação aqui na região, aqui, através dela. Seria esse daqui, Letes e Eu Noé, né? E outra obra também, aqui do próprio autor, aqui, Marcos T.R. Almeida, Histórias das Terras Sagradas de Passa Três, que é outro livro que eu me baseei também para fazer esse documentário, né? Que tem a história de Chica Braba também. Ao adentrar no mato dos Siacas, à beira do Ribeirão da Onça, evoco as imagens passadas de meus avós. Não faço a menor ideia de como o senhor Honório encontrou, conheceu e namorou-se de Rita, mãe de meu pai. Mas havia um causo que narrava o seguinte, que ela sondou o futuro marido por uma fresta da parede rebocada de barro e de argila, e via-o pelas aberturas dessas frestas, deixadas com o tempo na tapera em que estava morando. Sei que ambos foram bem casados e tiveram muitos filhos, sendo ao todo uma família de 7 filhos. Benedita, Felícia,
Maria José, Olga, Teresa, Isabel e o senhor gentil, que foi o meu pai, todos nascidos e criados no antigo bairro dos Pedros, em Passa Três, às margens do rio Ribeirão da Onça. Entenda-se aqui que essas terras eram terras devolutas, de sertões desconhecidos, e já existiam muito provavelmente muito antes de 1888 e eram conhecidas antigamente como Sesmarias do Ribeirão da Onça, pertencente à donatária Nha Chica Braba. Também quero honrar aqui a memória de minhas tias, irmãs de meu pai. Tia Teresa, que faleceu com apenas 18 anos. Meu pai ainda era criança quando ela faleceu. Ele não tem muita recordação dessa tia. Tem só uma história que contaram para ele de que ela morreu muito prematuramente. Depois temos aí a tia Felícia Machado, que morou muito tempo, por longa data, aqui no bairro dos Pedros. Temos também a tia Benedita dos Anjos, que morou por aqui de longa data e foi casado com Pedro Oliveira, também um dos grandes homens aqui do bairro dos Pedros. Temos também tia Isabel, casada com o ilustre artista aqui de todas as horas, Antônio dos Reis, ou Antônio Reis, ou tio Antônio, filho de José Reis, um dos maiores contadores de causos de assombração aqui desta região. Temos também tia Olga Castino de Almeida, que foi a irmã também de meu pai. Além dela, temos também a nossa tia Maria José, que após ter se casado foi morar no bairro dos Nunes. Então a lista é longa, né, de parentes, tem outros, é claro, não vou me recordar de todos, assim, de última hora, mas honrando aí a memória de todos eles que aqui viveram e morreram, né? Então, como isso já faz bastante tempo, é minha obrigação e meu dever honrá-los aqui em memória, porque eles foram muito importantes na minha vida e marcaram muito a minha infância. Então é isso aí. Vamos agora seguir em frente pelo mesmo estradão antigo de terra bruta, da cor avermelhada do barro, aqui no antigo bairro dos Pedros, Sesmaria da lendária Chica Braba. Vamos atravessar por essas terras sagradas até alcançar do outro lado do Mato dos Siacas e a outra ponta serpenteada pelo rio Ribeirão da Onça e continuar nossos passos na busca da história e da lenda da Nha Chica Braba às margens do rio Ribeirão da Onça.
A sequência inédita deste arquivo histórico você vai conferir aqui mesmo na plataforma Legiões de Apolo, muito em breve. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até lá!